E aí pessoal, bem-vindos ao canal Amigo Gringo no dia da eleição nos Estados Unidos. E que coincidência, eu sou dos Estados Unidos. Então, hoje eu estava pensando, nossa, vai ter muitos brasileiros querendo assistir os resultados na TV, querendo entender o que está acontecendo hoje, tão diferente do que acontece na noite de uma eleição no Brasil. Então, fiz uma guia, e essa é a minha guia de 10 coisas que você precisa saber para entender os resultados da eleição norte-americana. Não vou estar aqui explicando o nosso colégio eleitoral, em que quem vota, em que quem ganha o voto popular, talvez nem ganhe a eleição. Isso é um sistema muito complicado, muito maluco. É só saber que a gente decide por estado e que tem 7 estados pêndulos que vão mais ou menos decidir a eleição de hoje, e os outros 43 não importam muito. Então não vou explicar mais. Vamos lá com 10 coisas que você precisa saber para entender as próximas 24 horas, ou talvez 7 dias, nos Estados Unidos. Nota que hoje à noite vou estar assistindo os resultados, vou postar alguns stories no meu Instagram para quem se interessa. Ok. Número 1, que já deu um implique agora, você provavelmente não vai saber hoje quem ganhou. Nem você que vai ficar assistindo a TV, ou o computador, ou o YouTube, sei lá, até as 4 da manhã. Só vamos saber se um dos dois candidatos ganha numa lavada. Primeiro, pelo fuso horário. Um fuso horário dos Estados Unidos agora é 5 horas atrás do Brasil. Então, mesmo se soubéssemos imediatamente quem ia ganhar, só íamos saber aqui meia-noite e pouco, quando as últimas urnas fecharem no estado de Nevada, que é um dos estados pêndulos, mas alguns outros estados da costa oeste. Então, esquece. Mas nem na madrugada a gente definitivamente vai saber. Por quê? Porque a contagem dos votos nos Estados Unidos é muito devagar. Por quê? Porque não temos um sistema eleitoral. Temos pelo menos 50 sistemas, porque cada estado administra a própria eleição e cada estado vai ter tecnologia diferente. É realmente impressionante quanta variedade tem por estado. E além disso, cada condado de cada estado administra a contagem. Alguns poderiam contar muito rápido, outros têm máquinas diferentes, mas devagar. É uma bagunça porque nosso sistema é descentralizado. E além disso, muita da votação é por correio nos Estados Unidos, ou seja, você sempre pode votar presencial, mas você também pode votar com antecedência por correio. E isso atrapalha muito, porque cada estado também tem um sistema de como vão abrir os envelopes, verificar que são válidos e depois contar. E além disso, alguns dos estados aceitam envelopes carimbados hoje, mas que chegam daqui a 2 ou 3 ou 4 ou 5 dias. Então, numa eleição muito apertada, alguns estados vão ter que esperar alguns dias só para contar os últimos votos. Maluco, né? Mas esse é nosso sistema. Próximo, ok. A eleição presidencial não é nem de longe a única eleição que importa hoje. A gente também está selecionando todos os deputados federais, todos, e 1/3 dos senadores. E as duas casas do Congresso são bem divididas entre democratas e republicanos. Lembrando que a gente tem só 2 partidos grandes. Então, é muito importante quem acaba controlando essas duas casas, porque vamos dizer que o Trump ganha. Se ele tem as duas casas em mãos dos republicanos, ele pode passar todos os projetos de lei basicamente que ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser praticamente. Se uma ou duas das casas ficam nas mãos dos democratas, vão atrapalhar muito alguns dos esforços do Trump. E detalhe aqui, entram os outros 43 estados. E é muito fácil imaginar que, vamos dizer, Nova York, que é principalmente democrata, vários republicanos ganham e são eleitos ao Congresso de distritos mais conservadores dentro do estado de Nova York, porque a gente vota nossos deputados por distrito. E até em alguns poucos estados que, por exemplo, são republicanos, que vão votar no Trump, poderiam eleger
um democrata ao Senado, um democrata um pouco mais centrista. Todo estado realmente importa. Número 4. Os primeiros resultados que vocês veem na TV poderiam enganar. Pessoal, alguns estados contam primeiro as cédulas que chegam por correio. E as cédulas que chegam por correio, historicamente, são mais dos democratas, ok? Então, poderíamos pensar que a Câmara está ganhando, mas enquanto passa a noite, vão ver mais votos pelos republicanos em esses estados. Ou contrário, nos estados em que não contam imediatamente os votos que chegam por correio. É muito confuso, mas a ideia é só porque um candidato vai ganhando não significa que vai ganhar. Número 5. É bem provável que dos estados pêndulos, os primeiros que vão saber os resultados são no sul dos Estados Unidos, Carolina do Norte e Georgia. Por quê? Porque as zonas fecham um pouco antes e porque eles têm sistemas de contagem mais rápidos. Não sei porquê, só sei que é assim. Então, é bem possível que vamos saber do Carolina do Norte e do Georgia antes dos outros estados pêndulos. Se ganhar o mesmo candidato nos dois e é decisivo, tanto que a gente nem tem que esperar todos os votos de todos os cantinhos do estado, aí poderíamos talvez saber quem vai ganhar. Número 6. Vai ter fraude? Provavelmente não vai ter. Sempre vai ter algum caso de fraude nos Estados Unidos, porque é um país enorme e alguém vai lá e vai votar no lugar de outra pessoa que acaba de falecer ou alguma coisa. Mas se vai ter fraude numa escala importante que poderia mudar a eleição, é quase impossível. Claro que o Trump fala muito de fraude, é parte do sistema dele, da estratégia dele, de falar que os democratas têm um grande plano de defraudar a eleição, mas não tem nenhuma evidência disso. Na última eleição, ele falou a mesma coisa e foi para a justiça dúzias de vezes, perdeu sempre. Mas é a estratégia dele. É bom saber também que é quase impossível ter fraude no nível nacional. Por quê? Pelo que já expliquei. Porque cada sistema, cada estado e, de certa forma, cada condado tem um sistema separado. Se você quisesse defraudar a eleição americana, seria muito complicado. Você teria que ter um plano diferente por cada estado e estar infiltrado nos sistemas de computadores de muitos. Seria tão difícil que até diria que é impossível. 7. Vai ter violência? Hoje não. Quase com certeza, porque nem vamos saber quem ganhou, e mesmo assim, no meio da noite, provavelmente ninguém vai para as ruas. Mas nos próximos dias, poderia ter. E pode acreditar que cada polícia de cada cidade, de cada estado, FBI, todos têm planos para tentar parar qualquer violência. Mas a situação mais provável é que se o Trump perder por pouco, tem vários grupos de direita, extrema direita, na verdade, que estão planejando, ou pelo menos anunciaram que estão planejando uma meio revolução, mostrando fotos das armas que eles têm e tudo isso. Então, poderia ter, poderia. É muito mais provável no caso de o Trump perder numa eleição apertada, que realmente poderia dizer que foi roubada e as pessoas acreditarem. Número 8. Como assistir? Claro que você pode assistir em português, pelas redes de TV, provavelmente pelo YouTube brasileiro, né? Você não precisa do TV a cabo para assistir a cobertura dos Estados Unidos, porque todos os grandes canais, as grandes redes vão botar os jornais ao vivo pelo YouTube. Então, só para uma guia, se você quer assistir algo que parece mais de centro, é um pouco complicado, né? Que poderiam acusar qualquer veículo de comunicação de ser de um lado ou do outro, ou levemente de um lado ou do outro. Eu acho que CBS provavelmente tem a fama de ser mais centrista. CBS pode procurar. CNN antes tinha essa fama, mas agora é um alvo tão frequente do Trump que passou a ser percebida como centro-esquerda. Mais para a esquerda seria o MSNBC, e até mais para a esquerda você poderia assistir, por exemplo, The Young Turks, TYT,
que era um programa de YouTube que quase agora é quase um canal de TV a cabo. Do outro lado, Fox News é a escolha mais óbvia para a direita. Eles apoiam quase abertamente o Trump, apesar de também ter alguns bons jornalistas aí que tentam ser isentos, mas todo mundo sabe que Fox News é meio do lado dos republicanos e bem mais para a direita do que o Fox News, One America Network. Se você quer ver a visão da direita, mesmo nos Estados Unidos, pode assistir a cobertura lá. Número 9. Aborto. Todo mundo sabe que a economia é sempre o assunto número 1. Mas é bom saber que hoje também vários estados estão votando em referendos, ou seja, perguntas que aparecem na cédula. Você apoia uma emenda à Constituição estadual que protege o direito ao aborto? Seria um dos mais comuns. 10 estados têm perguntas assim, e isso poderia trazer várias pessoas para votar que não teriam votado de outra forma. Além disso, existe a possibilidade, mas ninguém sabe, de mulheres que são republicanas de centro-direita, vamos dizer, que decidem votar na Câmara do outro partido porque Trump é realmente extremamente anti-aborto. A gente aprendeu isso no primeiro mandato dele, então existe essa possibilidade, os democratas estão torcendo por isso, que o assunto do direito ao aborto atrai mulheres centristas e de centro-direita que, pelas outras políticas dos candidatos, teriam votado no Trump. Mas a gente não sabe. Finalmente, número 10. Se tiver problemas, quem vai decidir? Cadê o TSE americano? Ok, não existe. A gente não tem um sistema de justiça eleitoral. Porque, vocês já sabem, porque os estados têm os próprios sistemas. Qualquer assunto, acusação de fraude, etc., qualquer questão de problemas eleitorais vão ser decididos nos sistemas de justiça estaduais. Talvez vocês, historiadores, vão dizer, não, mas em 2000, em Gore-Bush, a Suprema Corte é quem decidiu os resultados na Flórida. Isso é verdade, mas foi uma exceção e foi muito controverso. Então, existe a possibilidade da Suprema Corte dos Estados Unidos ficar envolvida, mas é muito mais provável tudo ser decidido no nível estadual. Sistema estadual. É um bom momento de terminar o vídeo, porque esse sistema estadual federalista em que os estados têm muita liberdade é porque a gente entrou nessa bagunça para começar. Bom, boa eleição para todos. Sei que alguns de vocês estão nos Estados Unidos e podem votar. E não esqueça de me seguir no Instagram, ver quais stories que eu vou postar hoje. Até a próxima.